Como assim? O pessoal lá na sala de aula tá ouvindo? Será, Rodrigo? Eu não sei, deixa eu ver. Nem sei se eles estão aqui. Eu acho que eles não estão na sala. Eu E digo, nessa sala e o que que a gente do faz? Zoom. Ah, peraí. Acabou de falar que estão. Eles estão. Ah, então, Rodrigo. Tá bom, moçada. E até quando as aulas oficiais de vocês vão? Não sei. Acho que essa semana ou semana que vem, por aí. É, Não Rodrigo? lembro. Moçada, então vamos lá, né, Rodrigo? Eu tô gravando aqui, né, Nana? Aham. Tô gravando, né, Rodrigo? Vamos lá, olha, a gente tava falando. Ah, agora eu vou pôr lá os slides. Agora sim, peraí. Ah, esse aqui, tá bom. Ah, falaram que é até 4/12 que vai as aulas. Ah, é? Então tá bom. Eu não estou conseguindo acessar os slides aqui. Bom, Bom dia, João. Aqui? Uhum. 2 vezes, né, pai? Ah, tá legal. Legal. Mas cadê ele? Ah, então tá bom. Moçada, nós estamos conversando. Estão ouvindo então, né, Rodrigo? Vai dando ok, o Thiago também, a Beatriz. Estão ouvindo. Nós estávamos conversando e eu não sei, vocês falaram que parece que vocês não conseguiram chegar ainda em História do Brasil à época da ditadura militar, que é muito significativo para a sociologia. Não chegaram mesmo, né? Ué, a Na gente verdade, já passou, não foi? terminou. Terminou a ditadura? Que bom a ditadura, agora tem que falar governos militares. Então vai ficar mais fácil para nós, porque o que a gente teria que falar são os movimentos sociais durante os governos militares do Brasil. Eu me lembro que na semana passada nós estávamos falando rapidamente do Castelo Branco, que foi o primeiro presidente, isso é da história do Brasil, dos governos militares. Né? Na verdade, o que eu teria dito seria assim, o que estava em curso no Brasil e que foi interrompido pelos governos militares, em plena época de Guerra Fria, o que estava em curso era uma verdadeira revolução no Brasil. Nós tínhamos vários movimentos sociais muito interessantes, como o movimento das ligas camponesas, que pleiteava uma reforma agrária, uma reforma estudantil, com a grande participação da União Nacional de Estudantes, da UNE. Nós tínhamos uma proposta de reforma tributária, uma reforma que penalizaria os mais ricos em termos de impostos, diferentemente do que é hoje, né, quando praticamente de pobre e rico eles pagam os mesmos impostos. Então, não estava em curso ali um processo revolucionário. Só que, por conta do que aconteceu em Cuba em 1954, 59, 1º de janeiro de 59, Cuba, na cara dos Estados Unidos, em plena Guerra Fria, Cuba se transforma num país socialista. E com a ameaça de que outros países poderiam, aqui na América, migrarem para a mesma ideia socialista, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos passam a patrocinar uma série de golpes militares que derrubam democracias e que instalam aí governos muito autoritários. Né? Isso aconteceu no Chile, aconteceu no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Em outras palavras, é muito difícil você não encontrar na América do Sul, principalmente o Cone Sul, algum país que não fosse envolvido pelos militares do poder com o patrocínio dos Estados Unidos. Então, talvez o que estivéssemos tendo até então era uma verdadeira revolução. E os governos militares eles vêm como uma contra-revolução. Né? Aí eu falei para você, o primeiro presidente, e aí vocês viram a história do Brasil, foi o Castelo Branco, até que foi suave, né? Foi o momento que ele lançou alguns AIs. Ó, é um bate-papo, tá, moçada? Não se preocupa, não, é curioso, é curiosidade. Não se preocupa, não prova nada. O Castelo Branco, ele vai de 64 até 67, eu falei para você, ele foi até suave, né? Então, ele falava assim, olha, a gente assume o poder dos militares, colocamos tudo em ordem, e rapidamente a proposta dele era voltarmos a governos civis, a governos democráticos. Mas ele deve ter sido voto vencido. Pelo AI1, ele, Castelo Branco, virou presidente com plenos poderes.
de exilar pessoas, exilar, mandar embora pessoas, fechar o Congresso, fechar instituições como a UNE, a OAB, etc. Ele chegou a exilar cerca de 300 cidadãos brasileiros, a intervir na UNE, mas ele não foi tão brusco assim. Aí vem o AI-2, não sei se vocês se recordam, que é o ato institucional número 2, ato institucional número 2, estabelecia que todos os partidos políticos do Brasil estariam extintos, que só existiriam dois. A Arena, não sei se vocês se recordam, a Arena, Aliança Inovadora Nacional, Partido da Situação, o Partido de Apoio ao Regime, e o MDB, que era o partidinho nanico, tinha que ser menor que a Arena, que era a oposição permitida, Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Hoje ainda nós temos o MDB, né? De qualquer forma, a Arena sustentaria o regime e o MDB, na verdade, seria a oposição permitida, vigiada, consentida. Também pelo AI-2 ficou estabelecido que o próximo presidente, para suceder o Castelo Branco, não seria mais um presidente eleito pela população, como nós fazemos hoje, mas pelo Congresso, pelos deputados federais, lá em Brasília, e pelos senadores. Eleições indiretas para presidente. Pelo AI-3, a mesma coisa, eleições indiretas para os governos de estados e as principais cidades do Brasil. Então, da mesma forma que no AI-2, a população elege os deputados federais, lá em Brasília, os senadores, eles elegeriam o presidente para nós. Indireto, você escolhe o cara que vai te representar. E pelo AI-3 ficou instituído que nós escolhemos vereadores, como nós fizemos agora, domingo passado, né? Retrasado. Nós escolhemos vereadores é que escolhem para nós o prefeito, nas principais cidades do Brasil, como também nós escolhemos deputados estaduais, no caso do Paraná estão lá em Curitiba, 54 deputados, e eles escolheriam o governador para nós. Então está ficando, parece, tudo muito fechado, a democracia está acabando. Pelo AI-4 viria uma nova Constituição, né? Que uma nova Constituição, a de 67, para que nós não ficássemos vivendo com esses decretos soltinhos por aí. Bom, aí eu falei, o Castelo Branco criou coisas interessantes, Banco Central, Fundo de Garantia, que até hoje existe, o INPS, que é hoje o Instituto Nacional de Seguridade Social, ele criou o Instituto Nacional de Previdência Social, para cuidar da aposentadoria, benefícios para o trabalhador que pega uma doença, né, e etc. Muito legal. E ele também cria instituições como o BNH, Banco Nacional de Habitação, para fomentar casas populares. Não foi horrível, né? Mas a época do próximo, que é esse cara aqui, ó, Costa Silva, só estou recordando, nós pegamos 67 a 69. E aí eu falei assim, olha, bem no meio tem 68, você achou engraçado, mas o que eu queria dizer é o seguinte, 68 foi no ano da contracultura, né? O movimento explodiu, o movimento racista, as mulheres pedindo passagem, os homossexuais a mesma coisa, movimento estudantil, Primavera de Praga, coisa que nós já falamos. Então, o mundo respirando liberdade e o Brasil na contramão. Então, os movimentos sociais vão, claro, estourar nesse governo do Costa e Silva. Eu cheguei a comentar com vocês, no governo Costa e Silva, por exemplo, surge a Frente Ampla, é um movimento social, Frente Ampla de oposição à ditadura militar. Essa Frente Ampla de oposição, estou procurando uma caneta aqui, mas não acho, essa Frente Ampla, achei, de oposição, ela unia políticos como Juscelino Kubitschek, João Goulart, o Jango, e o Leonel Brizola. Leonel Brizola já morreu, o JK também, o Jango também, mas eram políticos de expressão, né, que resolveram fazer uma frente ampla de oposição contra o Costa Silva, contra a ditadura militar. Logo em seguida, você vai ter organizações como a Ordem dos Advogados do Brasil, também protestando contra os governos militares. A mesma coisa acontece com a Associação Brasileira de Imprensa, que não dá trégua para os militares. Então, as oposições são muito duras ao governo militar do Costa Silva. Como o mundo respira liberdade, eu cheguei a comentar semana passada para vocês, surge a guerrilha do Caparaó. Quando estudantes, alguns da idade de vocês, se dirigem para a sede do Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo, para, de vez em quando, em ações planejadas, eles saírem da sede do Caparaó, que é um lugar de difícil acesso,
para poder fazer um assalto a um banco, né, para ter dinheiro para sustentar a oposição, para comprar armas, por exemplo, para fazer um sequestro, né, um atentado à bomba, para minar o governo ditatorial. E depois de 150 dias que jovens guerrilheiros ficaram lá na Serra do Caparaó, você vai ter uma intervenção do Exército com 6.000 homens para acabarem com essa guerrilha, e ela foi acabada. Mas você repara, por exemplo, que as contestações dos movimentos sociais que nos interessam são muito firmes. Logo em seguida, não sei se vocês se recordam, nós tivemos a morte do estudante Edson Luiz, que gerou uma comoção nacional e uma passeata dos 100.000 no Rio de Janeiro, 100.000 pessoas nas ruas, homens, mulheres, crianças, velhinhos, protestando contra a ditadura militar do Costa Silva, contra o governo militar. É um movimento social sem precedentes. A própria UNE, que estava na clandestinidade, desafiou o governo e realizou o 30º Encontro Nacional da UNE. Houve invasão ao local, muita gente foi presa, né? E começaram a aparecer greves de trabalhadores, como, por exemplo, as greves que estavam proibidas em Osasco, São Paulo, e em Contagem, Minas Gerais. Quer dizer, com tanta situação adversa, o Costa Silva ele perde o controle sobre o Brasil, porque os movimentos sociais são intensos. Quem pensa que na época dos governos militares não havia resistência está muito enganado. Mas aí o Costa Silva lança o AI-5. Lembram disso? Era 13 de dezembro de 1968, uma sexta-feira 13, quando ele lança o AI-5, fechando o Congresso, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas estaduais, os deputados estaduais vão para casa, a imprensa totalmente controlada, não tinha habeas corpus. O que significa isso? O governo podia prender, fazer desaparecer, torturar e não dar satisfação para ninguém. Foi um regime ali, com a AI-5, em 1968, foi o auge dessa ditadura que se estabelece. Então, eu vou para esse próximo presidente, que é o Médici, tá? Porque o Costa Silva lançou a AI-5, logo em seguida ele tem um derrame cerebral, não sei se teve ou tiveram com ele, e aí vem o Médici, que é esse presidente que eu queria falar para você sobre o Médici. Tiago, está meio descabelado, está chateado, está triste? Rodrigo, o teu cabelo está bem bonitinho, a Beatriz, você está lá com um dinossauro, só estou vendo os três, tá? Continuo ou está muito chato? Continua. Então tá bom. Deixa eu falar desse Médici, que vocês devem ter estudado, professor de História do Brasil, mas é esse terceiro aqui, ó, esse terceiro. Esse cara, esse Médici, nós vamos ter no governo dele o auge, moçada, da violação dos direitos civis e humanos no Brasil com o Emílio Gastão Médici, esse presidente aqui de 69 e 74. Com o regime, com o governo dele de 69 a 74, desse cara, o Médici, é o auge mesmo da violação dos direitos civis e humanos, censura total aos meios de comunicação, prisões, muitas torturas, pessoas que eram presas, que o governo achava que pessoas presas que eram contra o regime torturadas, muitos cemitérios clandestinos, muitas pessoas desaparecidas, muitos banimentos, muitas cassações políticas, muitas perseguições, muitas aposentadorias forçadas. Moçada, eu, por exemplo, sempre falo, eu nasci em 63, e eu já falei para vocês que eu não tinha noção do que estava acontecendo no Brasil. Porém, eu acredito que a maioria não tinha. Inclusive, por exemplo, meus pais, né? Porque esses banimentos, as torturas, os desaparecimentos, isso não aparecia, porque Médici controlou muito bem os veículos de comunicação. E o Médici, esse cara aqui, olha, esses manifestos, né, por exemplo, não apareciam, porque o governo Médici ele fez um slogan de governo dele,
apegado, segundo o professor, acho que de História do Brasil falou para vocês, num binômio, segurança e desenvolvimento, né? Segurança e desenvolvimento. Ele fez um modelo econômico no Brasil industrializante. Então, além de ele controlar os veículos de comunicação, a economia no Brasil, com esse modelo industrializante atrelado aos Estados Unidos, nós tivemos obras públicas no governo dele espetaculares, mas espetaculares. De 69 até 73, o governo dele vai até 74. Olha que coisa curiosa. De 69 até 73, a economia do Brasil cresceu entre 7% e 14% ao ano, uma média de 10, 11%. Moçada, o crescimento da economia brasileira de 69 até 73, o crescimento foi maior que da China há 5 anos atrás. Não existe país com um crescimento econômico tão ávido, tão maravilhoso. Por isso que as pessoas, à época, se recordam dos governos militares, e alguns com muita saudade. Porque onde já se viu a economia brasileira crescer de 7% a 14%, com uma média de 10, 11% ao ano, entre 69 e 73. É o chamado milagre econômico brasileiro. Nunca a economia do Brasil cresceu tanto. Nunca cresceu tanto. Só que o engraçado é que a economia crescia, mas havia concentração de renda. Esse crescimento econômico não beneficiava as classes menos favorecidas, as mais baixas, mas os mais ricos. O ministro da Economia do Médici, que está vivo até hoje, Delfim Neto, ele jura que ele não falou isso. Mas quando perguntava para ele, poxa, a economia cresce tanto, beneficia só os mais ricos, ele falou assim, deixa o bolo crescer, que depois a gente reparte. Ele jura que ele não falou isso. É preciso deixar o bolo crescer para depois a gente repartir para todos. Mas na esteira do milagre econômico, surgiram coisas espetaculares no Brasil. Por exemplo, a consolidação, vocês já ouviram falar, da Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, uma empresa hoje privatizada, mas que surge produzindo aviões. E aí você fala, estão produzindo aviões. Surge a Embrafilme, empresa brasileira de filmagens, promovendo cinema no Brasil. Claro que o cinema vigiado, mas crescemos muito. O Brasil entrou, agora você vai se assustar, no sistema DDD, de descagem direta, como nós fazemos hoje. Você quer ligar, por exemplo, de Londrina para São Paulo, você põe lá o 11, que é o DDD, e faz isso da sua casa. Isso não era feito assim. Você tinha que primeiro uma telefônica e uma intermediária faria isso para você. Sistema DDD. Entramos no sistema DDI, descagem direta internacional. Se você quiser ligar para Nova York, a gente já podia fazer isso de casa. Quer dizer, tanto a descagem direta à distância, DDD, quanto a descagem direta internacional, surge o governo dele. Ao mesmo tempo, ele começa a edificar obras espetaculares, como a Transamazônica. Hoje ela está abandonada. Uma rodovia, olha essa, moçada, cortando a floresta amazônica, ligando o norte ao nordeste. Meu, que obra espetacular! Ao mesmo tempo, nós tivemos o início da Ponte Rio-Niterói. Desculpa, que ele passou lá no Rio de Janeiro, na Ponte Rio-Niterói. Aquela obra que começou no governo dele é uma das coisas mais belas na arquitetura mundial. Os maiores vãos livres do mundo estão naquela ponte. Não sei se você sabe o que é vão livre, né? Quando você tem um pilar aqui e outro a 500 metros de distância, percebe? Onde você tem esse vão livre até então maior era no MASP de São Paulo. Quem conhece lá na Avenida Paulista, né? Um pilar aqui e o outro 300 metros depois.
Então, são obras espetaculares. Ele trouxe de volta para o Brasil os restos mortais de Dom Pedro I. O Brasil parou. E ele, quer falar? E ele lançou slogans de governo, como, por exemplo, Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou gosta desse país que cresce, ou vaza. Para frente, Brasil. Eu te amo, meu Brasil. Ele estava controlando principalmente meios de comunicação, como a Globo, e com esse milagre econômico, com essas campanhas ufanistas, ufanista, o Brasil é o país do futuro, Brasil é o meu deixo, para frente Brasil, eu te amo, meu Brasil, ninguém segura esse país. Usando os meios de comunicação, ele conseguia fazer com que ninguém visse protestos, como a guerrilha do Araguaia, que surgiu no Pará, parecida com o Caparaó. Não era. Parecia que o Brasil vivia um momento social de paz, mas as torturas, os desaparecimentos, os ataques, os sequestros, as personalidades, assaltos a bancos, a guerrilha do Araguaia, no Pará, meu Deus, isso continuava a existir. Mas tudo era camuflado por uma campanha publicitária espetacular, aí que a Globo começou a fazer muito sucesso, e mais, né, com as conquistas esportivas do Brasil. João, o Brasil foi tricampeão mundial de futebol em 70, com Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Clodoaldo, Gerson, Félix, se bem que era ruim esse Félix, Carlos Alberto. O Brasil foi tricampeão. Ganhou a taça Júlio Cimento definitivamente, nós já falamos sobre isso. Emerson Fittipaldi, campeão de Fórmula 1. Éder Joffre, campeão mundial de boxe. E tudo isso ele usou muito bem. Músicas que pegavam rádio, principalmente. 90 milhões em ação, para frente Brasil, do meu coração. Todos juntos, eu acho que você vai falar, né? Músicas na lavagem cerebral das crianças, como Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração, é verde, amarelo, branco, azul, anil. Fantástico. Eu achava que eu era a criança mais feliz do mundo. Mas tanta publicidade, tanto crescimento da economia, escondiam as resistências ao regime. Olha aqui, ó. Não era tão simples. Milagre econômico, ponte em Niterói, transamazônica, o Brasil crescia. Mas tinha gente que lutava, sem o governo deixar aparecer, contra esse regime. Não era tão simples assim. E aí você fala assim, olha que coisa linda, ó. Campanhas como ame o Brasil ou deixe-o, ame ou deixe-o. Ninguém segura este país. Obras faraônicas como a Rio-Niterói. Ô, Rodrigo, fala. Só queria perguntar mais ou menos que custo que foi todo esse crescimento. Aí, Rodrigo, nós vamos ver que, olha aqui, ó, isso era falso. O que você está colocando é sensacional. Que custo que nós tivemos? Em 1973, nós descobrimos que o milagre econômico era uma farsa. Porque com 73, vocês devem ter visto em geografia, houve a crise do petróleo. Com a crise do petróleo, o barril do petróleo, que custava centavos, passa para quase 10 dólares. Aí nós percebemos que não era a economia do Brasil que crescia, era dinheiro que jorrava para sustentar essa ditadura. Então, o custo do aumento vem de empréstimos externos. O milagre acarretou, Rodrigo, um extraordinário aumento da dívida externa brasileira, que saiu de 3,9 bilhões de dólares em 69 e saltou em 73, parece pouco, né? Para 12 bilhões e meio, de 4 para 13. É muito dinheiro. Com a crise do petróleo, esse dinheiro deixou de vir. Porque o barril do petróleo... Ixi, está acabando o tempo. O barril do petróleo foi lá para cima.
né? E aí, os Estados Unidos falam assim, peraí, eu tenho coisa mais importante para fazer, vou segurar dinheiro. E aí nós percebemos que o custo foi muito alto. Claro que você, de repente, fala, então esse milagre era uma farsa? Era uma farsa. Concentrou muita renda? Concentrou. Fez muitas obras, mas é dinheiro externo. Quando, em 73, ele vai até 74, o mandato dele, Rodrigo, já estava se aproximando do fim, a gente já percebia que esse milagre estava no ocaso, né? E começou a faltar tudo. Né? Com a crise do petróleo, criação da OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, começou a faltar tudo. Começou a faltar soja, começou a faltar carne nas prateleiras dos supermercados. O custo de vida foi lá para cima, porque nós vamos ter que pagar essa dívida. Não vamos ter que pagar. Então, o custo social foi extraordinário. É bom a gente saber disso, moçada, porque, Rodrigo, tem muita gente que ainda acha que foi o momento mais espetacular da história do Brasil. Meu pai morreu achando isso, porque as coisas não apareciam. Foi quando vem, entendeu, Rodrigo? O custo é alto. Quando vem para, é que nós estamos num momento perigoso, falar assim, tem gente, por exemplo, falando assim, ai, meu Deus do céu, puxa, está falando mal. O governo militar brasileiro trouxe coisas interessantes, mas deixou problemas sociais gravíssimos, interrompeu algumas conquistas interessantes. Foi quando vem, vou terminar, tá? Tenho 9 minutinhos, esse rapaz chamado Ernesto Geisel. Geisel, ele veio com uma missão, Geisel. Vou tentar mostrar aqui, ó. É esse presidente aqui, esse terceiro, já veio o quinto. Geisel e Figueiredo são os últimos presidentes da ditadura, dos governos militares. O Geisel vem com uma missão e que o Figueiredo vai completar, de fazer o Brasil voltar ao caminho da democracia. Eles vão preparar o terreno, depois do esgotamento do milagre, eles vão preparar o terreno para a saída dos militares do poder. O Ernesto Geisel toma uma medida, primeira medida dele, né? Eu vou reabrir o Congresso brasileiro. Isso é muito interessante. A gente já vai começar a desmontar a ditadura. Os deputados e senadores vão voltar a atuar. Só que ele chama eleições em todos os níveis do Brasil para deputados, níveis parlamentares, estaduais, federais, senadores e para vereadores. É uma coisa fantástica. De cerca de 1.000 deputados estaduais em todo o Brasil, 335 do MDB. 335. O MDB era uma proporção mais ou menos assim, de cada 4 filiados, cada 4 políticos filiados em partidos políticos do Brasil, 3 eram da Arena, 1 do MDB. E o MDB teve 335 deputados estaduais, 160 deputados federais. Então, nós tínhamos ali cerca de 480. É muita coisa. Para senadores, 3 senadores de São Paulo, 3 do MDB. A população elegeu o MDB. Pernambuco, 2 do MDB. Rio de Janeiro, 3 do MDB. Rio Grande do Sul, 2 do MDB. Minas Gerais, 2 do MDB. Ele se assustou. Falou, peraí, eu estou abrindo, chama eleições, o MDB avança de forma espetacular. Foi quando, de repente, ele falou assim, eu estou indo muito rápido. O MDB avançou demais, demonstrando, Rodrigo, você está falando lá, qual o custo, que a população já está insatisfeita com esse regime. Aí ele vai lançar, acho que você deve ter visto com o professor, Lei Falcão, para que as próximas eleições o pessoal da Arena ganhasse com mais tranquilidade, mas continuam obras, apesar da falta de dinheiro. Por exemplo, programas interessantíssimos, viu, moçada? Do governo Geisel. Com a crise do petróleo, o pró-álcool. O pró-álcool é coisa brasileira, hoje está internacionalizado, o Brasil entregou, mas o álcool como combustível é coisa nossa. Acordo nuclear Brasil-Alemanha, muito interessante, usinas nucleares que nós temos até hoje. Aliás, o Brasil acho que tem capacidade de fazer bomba atômica, mas não revela. Mas a ponte de Niterói fica pronta.
Nós temos obras do governo dele muito interessantes. E eu destacaria Itaipu, a usina hidrelétrica de Itaipu, que vai ser iniciada, pelo menos o acordo com o Paraguai, no governo dele. Então, não deixamos de ter obras faraônicas, mas nós tivemos problemas. Veja essa imagem. Conhece a imagem? Não! Esse é Vladimir Herzog. No momento que ele estava abrindo, houve um retrocesso. Porque quando uma pessoa, um professor, estava numa sala de aula, falasse, existia um sistema de escuta, alunos ali dentro, para ver se o cara era contra o regime e tal. Então, muitas pessoas iam para a delegacia da polícia, né, se elas parecessem opositoras ao regime. Que o pau quebrava, minha moçada. Sequestros, continuavam de embaixadores, como dos Estados Unidos, da Suíça, da oposição querendo minar o regime. E aí o Vlado, que é o Vladimir Herzog, ele era diretor da TV Cultura, São Paulo, até hoje está aí, maravilhosa, e judeu, e o Vlado, ele teria feito algum comentário contra a ditadura, foi convidado para ir à sede do OICOD, que investigava pessoas que parecessem perigosas ao regime. Ele foi, ele era conhecido proporcionalmente hoje, mais ou menos como se fosse, tudo bem, William Bonner, proporcionalmente, tá? É muito conhecido. E o Vlado foi, levou um amigo, aí o delegado falou assim, pô, mas que é isso, para que você trouxe alguém? Ele falou assim, ó, a gente nunca sabe o dia de hoje, e nem de amanhã. Imagina, rapaz, eu vou mexer com você, só queria fazer algumas perguntas, e o resultado é que ele dispensou a mim, companheiro da TV Cultura, e falou, pode ir para casa, que eu fico aqui então. Ficou, acharam que ele sabia demais, prenderam, torturaram. E como explicar para o Brasil a morte do Vladimir Herzog? Do Vlado. E aí fizeram a montagem disso que você está vendo, que ele teria se enforcado na cela. Não sabe como é que alguém pode se enforcar com o joelho dobrado? É impossível. Uma cadeira na frente, olha a cordinha, pendurada essa cordinha num vitrô, me perdoe. Essa imagem faz o Geisel retroceder. Ele mesmo demitiu todo mundo da polícia, do DOI-CODE, e falou assim, isso pega mal. Isso não é real. Não é verdade. E começam protestos contra a morte do Herzog. Protestos estavam proibidos. A Catedral da Sé, lá em São Paulo, reuniu tanta gente numa missa ao Herzog, que era judeu, que milhares ficaram do lado de fora da Catedral de São Paulo. Logo em seguida, a morte de Manuel Fiel Filho, um trabalhador nas mesmas condições do Vlado. E aí começam as manifestações definitivas contra a ditadura. Contra a ditadura. Inclusive com o aparecimento de greves, já vai acabar uns greves, tem um minuto, liderados por Lula em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, desafiando a ditadura. Foi quando veio o Figueiredo. E a função dele, eu sou o último. Grosso, mal educado, ao ponto de um dia perguntarem para ele assim, ô presidente, se o senhor ganhasse salário mínimo, o que você faria? E ele falou assim, eu dava um tiro na cuca. Imagina um presidente falar que se ganhasse salário mínimo, dava um tiro na cabeça. Era um grosso, falava que gostava mais dos cheiros dos cavalos que ele tinha do que do povo brasileiro. Mas ele vai, primeiro, lançar o pluripartidarismo, acabou a Arena MDB. Tenhamos quantos partidos nós quisermos. Tudo bem que hoje nós já... Fala, Rodrigo. Vai rápido que falta 30 segundos. Eu só queria avisar que tem alguns segundos. Ele abre. Obrigado, Rodrigo. Eu vi aqui. Para um pluripartidarismo. Desculpa, então, vou passar direto. E vem a emenda Dante Oliveira pedindo diretas já no Brasil. Já estudaram isso? Em 84? Um movimento social espetacular. Essa emenda não foi aprovada. Mas foi o passo decisivo